o jogo contra o Independência ontem lá na Curuzu. Foi um time alternativo do Papão, mas que estava um pouco mais encorpado, né? O Paysandu mudou um pouco da estratégia e não mandou só garotos como fez contra o Nacional do Amazonas, onde acabou sendo goleado lá na Arena da Amazônia na semana passada. Final de jogo, o 2-1 para o Paysandu, mas o Independência abriu o placar com o Diogo logo aos 11 minutos do primeiro tempo, né? A gente está vendo aí os melhores momentos da partida para você que está aqui no nosso canal do YouTube. Depois o Juninho empatou a partida aos 51 do primeiro tempo de pênalti e o Salomone, para a alegria de Michel Anderson, fez aí o gol da vitória do Paysandu. Pra mim, alegria? Claro, porque você gosta do jogador. Oxi. Você apoia os garotos da base do Paysandu. Eu gosto de todos eles. Justamente por isso, para a sua alegria. Não é uma alegria quando um garoto faz gol? Eu fico. Meus menininhos, meus garotinhos, como diz Bad Boy. Mas já acorda aí do teu lado aí. O que dizer, senhores, da atuação do Paysandu ontem diante do Independência, conseguindo essa vitória de virada? Primeiro de tudo, João Vanderlei, até para a gente não ficar naquele discurso que é muito fácil e sempre a gente vai falar sobre isso em relação à qualidade da arbitragem. Ontem o assistente encontrou um pênalti para o Paysandu que eu não vi, para mim não foi pênalti no Thales, e isso mudou completamente ali a história do jogo. E isso é importante ressaltar, porque o Paysandu também foi garfado em 2 jogos na Série C, que tiraram 2 gols do Paysandu, e foi o maior ia acabar o mundo, né? E ontem aconteceu o que sempre acontece no futebol brasileiro, que a arbitragem que não tem o VAR para ajudar, acaba errando sozinha, se atrapalhando e ninguém para corrigir, e foi o que aconteceu ontem, no momento que mudou completamente a história do jogo, porque o Paysandu estava tentando, mas não conseguia fazer o gol diante do Independência. E depois melhorou um pouquinho e conseguiu até a virada no segundo tempo. Então, para mim, a arbitragem influenciou diretamente na forma como o jogo funcionou ontem. Em relação ao desempenho do Paysandu, gostei do que o Lucas Cardoso fez, não que agora ele vai ser um titular absoluto, mas porque mostrou ser um cara útil para jogar na ponta. Eu repito, eu não consigo ver o Lucas Cardoso sendo reserva do Marcinho, pelo que a gente tem de informação, ele chegou para ser esse reserva do Marcinho, não consigo ver esse jogador para ter essa característica, ser esse cara do pifador, desse último passe, de jogar ali no terço final por dentro. Ele não é esse tipo de jogador, ele é muito mais o jogador que apareceu ontem, que tenta correr com a bola, que joga pelos lados, tanto pela esquerda quanto pela direita. Ontem jogou mais pela esquerda e que tem como forte o cruzamento, tanto que ele até teve um cruzamento que ele colocou na cabeça do Juninho e o Juninho cabeceou na trave no jogo de ontem. Então, Lucas Cardoso jogando numa característica que para mim faz mais sentido para ele, jogou melhor. Nos outros jogos ele foi horrível. No jogo contra o Nacional ele sai com 30 minutos alegando dores ali, foi bizarramente. Então é um ponto em relação a esse jogador. Outros jogadores acredito que tiveram desempenhos um pouquinho mais regulares dentro da partida. Por exemplo, o Henrico teve ali um desempenho interessante. O Juninho mostrou que pode ser um cara útil dentro dessa divisão ali de Série C, Série D, ser a segunda opção de centroavante, coisa que a gente questionava se ele poderia ser ou não. Ontem, além de cobrar o pênalti, ele deu uma boa assistência para o Salomone, inclusive ele fazendo um pivô e tudo mais. Então, o Paysandu teve alguns pontos positivos em um jogo em que o resultado em si foi condicionado também por um erro de arbitragem. E aí, Michel, apesar de tudo isso, Paysandu jogou melhor? Você que esteve no campo ontem, você que estava na Curuzu, e quero saber o que você viu. Começou muito mal o Paysandu, a gente não pode esconder isso, o próprio Júnior falou, e isso é muito da maturação dos meninos. Em relação ao time que jogou lá contra o Nacional, que fez aquela vergonha, foram 5 mudanças, né, em relação àquele time, inclusive a saída do JP, que é um cara mais experiente, né? Então saíram 4 meninos e mais um cara experiente. Mas mesmo assim, né, o Paysandu começou muito mal a partida. Os meninos sentiram um pouquinho também, e já são meninos mais experientes, teoricamente, já que os mais novos, né, acabaram saindo da equipe, vamos dizer assim. E mesmo assim sentiu. E isso faz parte do processo de formatação desses meninos. Se a gente não entender
que esses meninos eles vão errar, que eles vão oscilar, que esses meninos não estão prontos. O Júnior foi muito feliz na coletiva dele ontem. Esses meninos, eles não têm 30 jogos em 2 anos, nos últimos 2, de 25 para cá, eles não devem ter 30 jogos. Então, assim, é muito pouco, cara. Nem 20, eu acho. Pois é, eu acho que, enfim, eu tô sendo, acho que até otimista demais. Mas é uma situação que a gente precisa entender. Acho que o Paysandu deu muita sorte de ter esses meninos e eles já conseguiram dar uma resposta interessante inicialmente, mas é preciso ter um pouco mais de paciência. Eles não estão prontos, eles têm muito o que evoluir, muito mesmo o que evoluir, mas eles têm uma coisa que é fundamental hoje no futebol, a força de vontade, que iguala muito, e a gente viu isso no Paraense contra os jogos, nos jogos contra o Remo, né? Por mais que seja uma equipe de qualidade superior, o Paysandu conseguiu igualar porque a vontade, a disposição em campo acaba igualando, e por vezes hoje no futebol brasileiro isso basta, né? Isso é suficiente. Mas eu gostei, cara, gostei da reação dos meninos depois, foram bem, né? E não sei se vai dar tempo de classificar, acho que o Nacional pode entregar lá. Não sei se o Paysandu vai fazer alguma coisa, algum esforço para que pelo menos tenha um empate lá, para decidir contra o Trem, mas pelo menos o caminho está sendo traçado e a gente percebe que dá para colher bons frutos aí desse elenco do Paysandu. Nem todos vão virar, é verdade, mas dá para tirar ali boa coisa e fazer um bom dinheiro com esses meninos. E você falou sobre o Nacional entregar, porque a situação do grupo é o seguinte, né? A quarta rodada, inclusive, terminou com os seguintes resultados. Além desse Paysandu 2, Independência 1, o Nacional venceu o Gás 3-0 e o Guaporé venceu o Trem 2-1. Então, o Nacional é o líder com 10, o Guaporé é o segundo com 7, esses dois estão classificando. Em terceiro tem o Trem com 6 e na sequência vem o Paysandu em quarto também com 6. O que tem que acontecer? Paysandu tem que ganhar do Trem e tem que torcer por um tropeço do Guaporé. Um empate do Guaporé. Tem que torcer por uma derrota ou um empate do Guaporé. Não pode vencer. E aí é o seguinte, tipo, aí é que tá, né? Será que o Nacional vai abrir ou não vai abrir? Será que o Guaporé vai se superar também, né? Mesmo se o Nacional não fizer tanta força assim? Vai saber, né? Porque, por exemplo, o Nacional tem Série D também para administrar ao mesmo tempo. Já está classificado a próxima fase, não tem mais nem risco de não passar as semifinais da Copa Norte. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Paysandu ainda tem chance, senhores, para essa última rodada. O jogo vai ser lá em Santana, no Amapá, no estádio Augusto Antunes. Em relação a isso, e é um ponto que o 7-0 vai incomodar muito em relação ao Paysandu. Por exemplo, o Nacional garantiu até a liderança, porque ele não vai tomar 6 do Guaporé. Não tem como ele tomar 6 do Guaporé. Porque ele tem 11 de saldo de gols e o Guaporé tem 0. Mas se ele chega à final contra o Águia, ele faz a final fora de casa, é isso? Vai depender ali da classificação geral, mas eu falo da liderança agora, por quê? Porque ele pode dar aquela mescla no elenco sem perder essa possibilidade de enfrentar ali o segundo colocado do outro grupo, que aparentemente vai ficar entre Porto Velho e Amazonas, provavelmente Porto Velho, inclusive, nessa partida, a não ser que o Porto Velho vença o Águia de Marabá também, aí seria o jogo contra o Águia. Até por isso os jogos vão ser todos no mesmo horário na última rodada, pelo menos essa é a ideia inicial. E o outro ponto seria justamente o saldo de gols, né? Porque o Paysandu hoje ele está atrás do Trem pelo saldo de gols. Se o Nacional vencesse o Guaporé, o Paysandu empatasse, ele não passaria do Trem e o Trem se classificaria, porque o Trem tem saldo melhor que do Guaporé, ou seja, esse é um impacto imediato de ter tomado aquele 7-0 em relação à classificação na Copa Verde, porque além de ter que vencer o Trem no Amapá, e o Trem só tem jogo doido, não tem jogo 0-0, 1-0 com o Trem nessa Copa Verde. Vou até conferir aqui, ó, o jogo de ontem, 2-1 pro Guaporé, teve um 4-0 do Trem no Independência, um 5-4 do Trem no Gás e um 2-1 do Nacional no Trem. Ou seja, são sempre jogos muito loucos em que o Trem está sempre marcando e sofrendo gols, normalmente nos seus jogos. Então, a chance do Paysandu se classificar
está muito baixa, principalmente por esse confronto entre Guaporé e Nacional. Deixa eu responder o Rafael Júnior aqui, que o Jujuba falou assim, não sei qual o fascínio do Michel por alguns garotos da base do Paysandu. Tudo bem que alguns até renderam, mas ficar superestimando alguns desses que não têm condição pode vir a dar problema. O meu fascínio não é porque eu prefiro me irritar com eles do que me irritar com Tassanos, Freitas e vários outros jogadores que a gente pode citar aí. Tem dentro do Paysandu também jogador que hoje não está dando resposta, né? Tem jogadores no Remo que não estão dando resposta. Se você puxar nos últimos 3 anos, você tira ali fácil 15 jogadores que não deram resposta. Vocês lembram do atacante Yuri? Sim. Aquele que fez aquele golaço pelo Botafogo no Maracanã e tal. Então, uns anos atrás que veio pro Paysandu, não jogou nada, não conseguiu jogar contra o Canaã. Uns 2 anos atrás. Eu prefiro acreditar que esses meninos podem evoluir e render dinheiro a Remo e Paysandu do que eu ficar me irritando com gente que não vai mais evoluir, que os caras já vêm pra cá e pronto, entendeu? Então eu prefiro isso, eu prefiro dar oportunidade, até porque é melhor pra nossa terra. Sim. Se eu tiver o futebol, pelo menos o dinheiro tá circulando aqui, você tá melhorando as famílias daqui, entendeu? Então é bem melhor. E até em relação a isso, a gente, pelo menos em relação a jogador tá pronto ou não, porque quando se fala meninos, coloca todo mundo no mesmo bolo. E não tá todo mundo no mesmo bolo. Pode até ter uma avaliação geral sobre os meninos, mas não tá. Tem jogador, por exemplo, que tá pronto ou quase pronto para ser titular do Paysandu durante um ano todo na Série C. O Pedro, que deve inclusive mudar a negociação, né, Michel? Você estava vendo essa questão. O Pedro, o Thalisson e o Hinkel são jogadores que, se comparar esses 3, há uma diferença, inclusive, de estar pronto ou não, mas esses 3, por exemplo, dá para colocar o Henrique, que é da base daqui, mas não é da base do Paysandu exatamente. Esses 4 jogadores têm um nível que fala, esse cara pode ser o titular do Paysandu aqui, que não vai sentir, não vai cair o nível. Pode aumentar, pode diminuir um pouquinho, mudar um pouquinho a característica, mas não vai ter uma queda absurda de nível. Aí tem outros jogadores que tu sabe que estão no patamar abaixo, até pela questão de maturação, de jogo, de minutagem que o cara não teve. Não significa que ele não tem talento. É que ele, cara, visivelmente não está pronto. Por exemplo, a gente acredita que hoje o Matheus Capixaba é a segunda opção. O Matheus Capixaba, nos últimos 2 jogos, ele não foi bem. Verdade. A culpa, primeiro, do Matheus Capixaba ser a segunda opção imediata é dele? Não é. E tu vê claramente que é um cara que precisa de minutagem, que precisa jogar, que precisa ter um tempo de maturação. A gente pode pegar outros jogadores... Ele citou o Salomone na coletiva. Ele falou que Salomone pode não jogar esse ano, mas será que ano que vem ele não pode ser uma boa opção para o Paysandu? Então, assim, é processo de maturação. Isso se chama desenvolvimento de jogador. É o PDI que o Inácio chama, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Cada um tem o seu tempo. E cada um teve o seu tempo para chegar até aqui no país. Você não tem jogador, o Henrique, por exemplo, já foi titular um tempo na Tuna, por exemplo, jogando no Campeonato Paraense. Outros jogadores, o Brian Macapá, tá com 17 para 18 anos, acho que ele já fez 18, inclusive. E já tá queimando etapas, inclusive, foi bem em alguns momentos que teve. Mas claramente o Brian Macapá tem um probleminha na saída de bola, de vez em quando ele se enrola. Então por quê? Ele vai amadurecer. Então, só esse ponto que eu queria fechar, Michel, que quando se fala meninos, é como se tivesse todo mundo no mesmo bolo. Não. Todo mundo na mesma prateleira tem hoje. Tem uns que estão na frente uns que estão mais na frente do que outros. Um caso desses é o Thalisson. Michel conversou com ele depois do jogo. Vamos rodar aí a entrevista do Thalisson com o Michel depois da partida e ver o que ele disse. Então eu venho trabalhando muito, em silêncio. Sei que as oportunidades ainda vão surgir, então por isso que eu estou trabalhando muito bem. Espero aí no decorrer dos jogos aí da temporada eu possa evoluir ainda mais. Tem muitas coisas ainda para consertar e espero que possa ajudar o Paysandu no decorrer da temporada. Não sei se você acompanhou a última coletiva do Júnior Rocha, mas foi perguntado sobre você e foi falado por ele que em breve, possivelmente, se você continuar evoluindo, você vai pintar no time titular, vai ganhar sua oportunidade no time titular mesmo do Paysandu. Que tipo de evolução é essa que ele vem te pedindo? O que ele vem pedindo para você aprimorar para que você possa chegar nessa posição de titular? Cara, é mais sobre marcação, né? Precisa evoluir isso aí ainda mais. Só que sobre o meu ataque eu sou muito bom
Então ele me pede muito, assim como eu sou bom no ataque, ele me pede para me ser bom defensivo também, porque pelo lado direito tem que fazer a linha de 5, então para ajudar todos os meus companheiros, então ele me pede isso. Eu estou tentando um pouco de dificuldade disso, mas sei que preciso evoluir isso. Então no decorrer aí dos treinos aí, sei que vou evoluir ainda mais e conseguir aí o objetivo do clube. Você joga ali do lado dele, né? Então ele fica puxando sua orelha, né? Bora, marca e tal. Sim, não tem como não escutar ele ali, na beira do campo ali, só que os conselhos dele são muito bons para cada um de nós. Então, feliz, né, por ele estar me dando essa oportunidade, para cada um de nós também, e sei que cada um de nós pode ajudar o Paysandu. Tá aí, senhores, esse foi o Thalisson. Aliás, pela primeira vez eu me senti à vontade numa zona mista. Juro, cara, juro. Por que, Michel? Não, porque pela primeira vez você pôde... porque zona mista, que eu entendo... Imprensa e jogadores, né? É imprensa e jogadores. Aí, beleza. E outra, você pode ter uma liberdade para conversar com o jogador, entendeu? E quando tem muita gente ali, por vezes você não consegue. Pela primeira vez, eu me senti à vontade numa zona mista em Belém. Primeira vez. É porque essa aí você pegou sozinho também. Não fica Não, o menino até dividiu comigo. Gente que o Michel fala por exemplo, às vezes diretor, tem um filho de não sei quem que tá por lá. E a gente vê muito isso no Mangueirão, por exemplo. Cara, foi muito, muito boa para mim a zona mista. Me senti bem à vontade mesmo para trabalhar e foi bem legal. Você não precisa fazer 20 perguntas pro cara. Vai lá, faz 2, no máximo 3, estourando quando o assunto pede e tal. 2 perguntas é suficiente, aí ele vai lá, vai respondendo e tal. Mas sobre essa questão de jogo mesmo, né? Então, o principal trabalho com o Júnior Rocha com relação ao Thalisson hoje é a marcação, né? Ele é um jogador que, eu estava até falando com o Michel aqui em off, que com bola no pé, o X1 dele, ninguém questiona, né? O que eu acredito que falta melhorar um pouquinho no jogo dele, inclusive com bola, é um pouquinho mais de força no chute. Em vários momentos parece que falta um pouquinho dessa força, às vezes até uma certa explosãozinha, e isso ele vai ganhar, cara, com tempo, com trabalho, não vai ser de um mês para o outro que ele vai evoluir essa questão. E em relação ao jogo sem bola, de fato, a gente percebe que o Thalisson, ele é um cara que, até pela essa questão física, às vezes o cara se guarda um pouquinho mais para ter energia para correr para frente. Então esse é um ajuste que ele vai precisar, que para mim passa muito pela evolução física. Não que ele tenha que virar um Adama Traoré, que o Michel gosta, inclusive, mas um jogador mais que aguente, como o Júnior Rocha fala, cumprir as funções. Que eu acho que é uma questão principalmente de evolução física. Claro que uma tomada de decisão ou outra, mas a gente já percebe que o Thalisson de fevereiro não é o Thalisson de agora. Já é um cara que toma decisões muito melhores do que ele tomava antes. Cara, cansei de ver lá atrás, o Thalisson driblava o cara estava driblado e ele cortava para onde o cara já estava. Ele já não estava mais fazendo isso. Mas isso é em todas as áreas da vida. Sim. Por exemplo, o João de hoje... Não é o João que começou na TV Liberal. Quanto tempo tem lá? 1 ano? Mais de 1 ano? Pois não é o mesmo. Quando ele fez a primeira matéria dele lá, ele era acostumado no rádio. Quando ele foi para a TV, ele teve que se adaptar. Ele tem uma história na TV com uma... Eu não sou... A gente vai sempre evoluindo, todos nós. E isso é porque você vai repetindo o que você faz e aí você vai aprimorando. E tu tem a estrutura para aprimorar. E você tem a estrutura para aprimorar. É o caso dos meninos, cara. É o caso dos meninos. Assim vai servir para eles também. É tempo de jogo. E outra, nem todo mundo é Pedro Henrique, nem todo mundo vai ser Pedro Henrique, tá? E muita gente, né, talvez muitos, ou poucos, não sei, o futuro que vai dizer, não vai vingar. O Júnior falou isso ontem. Talvez não vá servir para o Paysandu. E não é sobre talento. E não é sobre talento. Não serve para o Paysandu, mas ele pode servir para o Amazonas, pode servir para o Barra, pode servir para... Vai viver a vida dele. Mas a formatação e não desistir do jogador, eu acho que é isso que o Júnior tá buscando. Ele falou sobre isso. Eu achei muito interessante. E eu, particularmente, cara, eu prefiro me irritar com um menino do que me irritar com um que já está ali formado e não sei o que ele vai entregar. Senhores, eu queria um comentário também sobre o Juninho e sobre o Salomone, os caras dos gols ontem. O Juninho aparecendo no momento crítico do jogo, tá? Para empatar o jogo. E o Salomone, a gente, se puder colocar o gol novamente, meu querido Anete Neto, por gentileza, o segundo gol do Paysandu, do Salomone.
ele finalmente, né, conseguiu aí marcar, né? Foi o primeiro gol dele como profissional e comemorou bastante também o Salomone. E o Michel até trouxe a informação ontem, né, Michel, que ele tava até, não tava 100%, né? Não, eu não trouxe essa informação. Eu soube, você soube depois. Soube depois. Na verdade, ele falou na entrevista. Sim. E aí terminou a entrevista, eu fiquei conversando com ele me mostrou, velho, na surreal isso, mano. Não existe. E aí a gente precisa entender, não é só com ele. Sim, sim. Isso acontece com muito jogador que por vezes não abre a boca pra O falar. que foi que aconteceu? Não sei. Irmão, tem a foto? Tu quer que eu mandar aqui pra tirar? Cara, o tornozelo, o pé do Salomone tava num estado que não tinha como você jogar Se bola. o Michel tivesse assim, ele não andava. Meu amigo, eu não vinha nem fazer o programa. Aquele tornozelo de laranja. Não, você vai ver. Você vai ver na imagem. Irmão, não Mas tem quando como. isso... Segunda-feira? Ele me mandou uma foto, depois eu pedi pra ele me mandar e ele me mandou. Bela uma finalização foto. de esquerda. Bela, e ele é direito. Ele é direito. Até achei que tinha sido o Thaleson. E ele bateu de esquerda, sabe por quê? porque ele não podia bater de direita. Atenção, hein? A jogada ali do gol é do Juninho, tá? É do Juninho, É do pivô. Juninho, cara. Pivô. Não, pivô não. Ele recebe a bola na frente. Ah, ele gira, faz um ele pivô. faz o giro e Isso é o quê? toca atrás. Não, isso não é pivô. É pô. pivô, João. Ora, me compra um Você bode. ensinou Olha aí. errado, ensinaram errado na Olha, na isso é segunda-feira de noite. Segunda-feira de noite ele me falou. Epa, surreal. Aí você é maluco, como é que você vai jogar assim? Ele falou, era a chance da minha vida. Se eu ficasse de fora, talvez eu não jogasse mais. E era a chance E era a chance da vida dele. E olha aí, é por isso que eu prefiro um menino do que alguns outros bagres que vêm pra cá, uns pés de rato, porque o menino dá vida. Não, porque um menino desse, e eu tô falando generalizando, tá? Sim, aí sim, serve sim, pra todos, sim. serve pro Yarley, pro Capixaba, pro Bomba, pro Brian, serve pro Henrico, serve pra todos, pra todos. Esses meninos sabem o que é Paysandu, eles sabem o que é remo, eles dão a vida, eles têm vergonha quando perdem, que vão sair na rua. Ele sabe que às vezes é a última chance dele. Eles mesmo. sabem que é a última chance. Tá aí, cara. Como é que o cara vai jogar com um tornozelo desse jeito aí? Qualquer outro não teria jogado, teria ficado fora, pô. O menino foi lá. Copa Verde, Michel. O que eu vou jogar Copa assim? Verde contra o Independência do Acre. Não, mano. Não vou. Pra muitos deles. E aí é que falta esse mesmo senso pros jogadores do Clube do Remo. Pra esses aí do Paysandu, isso aí é final de Copa do Mundo, cara. Verdade. Os jogadores do Remo ontem, que a gente já vai falar, era uma pelada qualquer. Pelo Isso menos ficou essa chama-se impressão. isso chama-se comprometimento, né? E força de vontade de vencer, né? E serve para todos. Eu tenho certeza que todos os meninos iriam fazer isso. Todos os meninos iriam fazer isso. É por isso que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Talvez nem todos vinguem, mas ter um pouco de paciência para ver quem vai virar. Eu acho que o Paysandu vai sair muito beneficiado disso daí. A escalação do Paysandu... Eu vou falar do Juninho, cara, que eu acho que é fala, injusto não falar do Juninho. Que a gente não pode esquecer que é um menino, viu? 21 anos. 21 anos. É um menino igual aos outros. É igual aos outros, tá? Que precisa evoluir também. Ele teve duas chances no primeiro tempo de cruzamento e ele não conseguiu finalizar. Né? Não foi bem na finalização, foi mal. E isso é maturação também. Sim. É tempo de jogo, é experiência, repetição. Mas é um menino, assim, ele tem estrela, viu? Ele tem estrela. Fez o gol contra o Volta Redonda, fez mais um gol agora quando teve a oportunidade. Começo interessante. Ele tem estrela. Não é qualquer o Juninho jogador. Tem uma característica que o Marlon tinha, mas ficou um desgaste tão grande da torcida com o Marlon que isso acabou se perdendo. O Juninho é um cara que, durante o jogo, ele não sente os erros. Porque tem jogador que às vezes ele erra a primeira, erra a segunda, erra a terceira, na quarta ele nem tenta. Perde confiança, né? O Juninho não, o Juninho a gente percebeu. Ele teve 3 chances parecidas de cabeça, ele continuava tentando, continuava buscando. Então isso é uma característica que faz diferença assim, em alguns jogos, porque acho que o João Vanderlei até deve saber mais sobre isso, se eu não me engano, tem um comercial do Michael Jordan, que ele conta os números de erros que ele teve e tudo mais. Se for pegar a porcentagem, é uma coisa ínfima em relação aos erros que ele teve. Então, essa é uma característica de jogadores também. Não significa que o Juninho vai chegar e vai ser o artilheiro do Paysandu, vai subir o Paysandu sozinho. Não. Acho que ele é um cara útil que a gente questionava se ele poderia ser. O questionamento quando o Paysandu traz o Juninho esse cara pode ser um reserva pro Ítalo? E ele está sendo. Então, tá correspondendo a essa expectativa, que era uma expectativa baixa, mas que pela pouca experiência dele também, como o Michel disse, ele tem 21, vai fazer 22 em junho,
é um cara muito jovem ainda. Ele tá no seu terceiro ano profissional e... segundo ano profissional, porque ele subiu ano passado. Teve um período ali com Cascavel, 2024, 2 jogos, e ano passado que ele virou meio profissional. Então, um cara que está no início de carreira também. Então, para ser útil, ele se mostrou esse cara útil. Agora, bora ver durante o restante da Série C do Campeonato Brasileiro. Paysandu começou ontem com Jean Drosny, Matheus Capixaba, Lucão e Arley Taboca, Brian Henrico Salomone, Thalisson, Lucas Cardoso e Juninho. Cara, mesmo com alguns dos contratados, né, ainda é um time com uma média de idade muito baixa. Os mais velhos são o Taboca, que se não me engano tem 32, e o Jean Drosny, que tem 30. Mesmo assim, já deram uma ajudada e uma encorpada nesse time. E o Júnior Rocha falou sobre isso depois do jogo. Vamos ouvir o técnico do Paysandu. Que a gente não tem laço de jogo com esses meninos aí, entendeu? Então tem uma competição ali que joga, sei lá, 6, 7 jogos, 8 jogos, nem sei se chega isso no estadual aqui. Aí agora está participando da Série B do Campeonato Brasileiro. Então bota aí, quantos jogos tem na Série B do Campeonato Brasileiro? 5 garantidos, meu. Então no ano, às vezes eles vão fazer 10 partidas. Isso não existe, entendeu? Para uma base. Sendo que essa maturação no Flamengo, Corinthians, os caras vão para torneio internacional, jogam inúmeras competições e muitos jogos. E a experiência vem do jogo, né? Dessa pressão de resultado, pressão de cumprir suas funções. Então a mescla hoje com o Taboca, com o Lucas Cardoso, com o Juninho, próprio Lucão e Arley, que já jogaram o estadual aqui, deu uma mescla boa, sabe? Já melhorou esse desempenho, já melhorou esse conjunto, Taboca. Então, é como eu falei para vocês, a gente obviamente se arrependeu de ter levado muitos meninos pro jogo fora lá, e eles sentiram como sentiram hoje, só que hoje tinha um ingrediente a mais, tinha mais experiência junto com eles desde o início. Então, esses caras mais experientes, o Gia Grosny, eles induzem os atletas, né, nesse gatilho de pressão, ou nesse bloco mais baixo, ou no balanço de linha, os caras conversam. Tá aí, esse foi o Júnior Rocha, né, falando da importância e se arrependeram, né, ele mesmo disse que junto com a comissão técnica, né, se arrependeu de ter levado praticamente um time sub-20, né, para jogar contra o Nacional. Eu sei que vai ficar para a história, a vergonha já está feita, ninguém vai apagar, mas para mim é águas passadas. Já foi, ninguém vai morrer também por isso. A gente tomou de 7-1 da Alemanha e tá todo mundo vivo aí, então o mundo não vai acabar por isso. Breaking news, meu querido Michel Anderson. Seguinte, hein? Vai. Temos novidades sobre Pedro Henrique, senhores. Então vem alguma coisa de Bruno Amâncio, com certeza. Justamente, que ele vai para o Flamengo, inevitavelmente, mas Bruno Amâncio escreveu o seguinte ainda há pouco. Pedro Henrique viajou hoje para o Rio de Janeiro. O volante fará todos os exames para fechar com o Flamengo. Contudo, segundo ele pôde apurar, o Paysandu conseguiu convencer o Flamengo a deixar o atleta pelo menos até o meio do ano, Michel Anderson. E eu acredito que você tem mais informações também sobre isso. Ontem eu ainda falei, né, depois de conversar com o presidente Alberto Maia, eu chamo de presidente mesmo, que ele gosta e quem foi presidente para mim sempre vai ser presidente. Então ele é o presidente. O Maurício Ettinger é presidente para mim, então o doutor Alberto Maia é presidente. Então eu conversei com o presidente, depois que eu falei com ele, eu fui conversando com algumas pessoas ali em off, que estavam ali à beira do gramado da Curuzu, e eu tive essa percepção, né? E o Bruno, com muita eficiência, né, conseguiu colocar aí. E a minha percepção, até falei no ar, né? Eu falei, não se espantem se a situação mudar um pouco. O Paysandu está tentando, não sei se vai dar tempo, mas não se espantem se a situação mudar. O que o Paysandu está tentando? O Paysandu está tentando segurar o Pedro até o meio do ano, tá? Na verdade, o Paysandu está tentando segurar o Pedro até o final do ano, tá? Não sei se vai dar, e tentando ficar com uma porcentagem do Pedro numa venda futura, tá? É isso que o Paysandu está tentando. O presidente Tuma está à frente da negociação. O Pedro viajou hoje, né? Eu tinha tido a notícia, eu tinha falado ontem que ele não tinha ido treinar. Hoje é quinta, né? Sim. Ele não foi treinar na terça. Ontem também ele não foi treinar, não apareceu para treinar. E hoje, pela manhã, né, tive a informação de que ele partiu realmente
para o Rio de Para Janeiro. fazer os exames. Para fazer os exames e tudo mais. O que ainda não está claro é como essa negociação vai se desenrolar. Porque o Pedro não pode rescindir contrato com o Paysandu e assinar com o Flamengo e ficar no Paysandu, porque a janela está fechada. Então, algum acordo está sendo feito, está sendo tratado. Acho que por isso que o presidente o presidente Tuma ainda não se posicionou. Mas se acontecer, né, independente da forma que acontecer, só dele ficar até o meio do ano, né, já é uma vantagem imensa para o Paysandu não perder o Pedro agora. Porque dá tempo de ir atrás no mercado de alguma coisa. Esse é o ponto principal, Mataus. A tentativa é de conseguir ficar com ele até o final da temporada. E aí eu não sei qual o nível de urgência que o Flamengo tem hoje. Pode colocar nós três na tela, meu querido Neto Neto, por favor. Eu não sei qual o nível de urgência que o Paysandu tem, Mataus. Que o Flamengo tem, na verdade. Porque, a princípio, o Pedro vai para jogar no time sub-20. Quem tem necessidade de que ele fique é o Paysandu. E se ele ficar até o meio do ano, o Júnior Rocha vai evitar uma dor de cabeça agora para esses próximos jogos da Série C enorme, né? E talvez uma dor de cabeça diferente, né? Porque saber como é que vai estar justamente a cabeça do Pedro caso essa situação mude. O Juba acabou de perguntar isso aqui, o Gabriel Costa. Mas será que ele não vai começar a tirar o pé? Não, porque eu já tô vendo daqui um tempo. Vamos supor que o Pedro fique. Próximo jogo ele vai mal. Você não vai dizer que ele não quer, que era melhor ter mandado embora. E isso aconteceu já algumas vezes no futebol paraense. E muda a cabeça do cara. Pô, o moleque tá com sonho de ir pro Flamengo. Se ele se mudou a história, se o Flamengo foi e investiu ainda mais, o melhor para ele seria ir. O melhor para o Paysandu seria que ele ficasse pelo menos até o final o início da próxima janela. Meu questionamento é, qual custo isso teria? Porque o Flamengo não é bonzinho de falar, não, fica aí. O Flamengo não vai ser bonzinho. Não existe deve ser com certeza um valor menor na multa rescisória. Provavelmente um valor menor e aí o Paysandu teria que ver se vale a pena. Será que vale a pena segurar o Pedro mais 3 meses por, sei lá, uma porcentagem relevante do valor? Não sei também. Então é ver como é que fica uma negociação para também não ser uma negociação para a torcida. Seja uma negociação para o clube. Que seja uma negociação boa para o clube. Porque se a proposta está na mesa, se o jogador visivelmente quer ir, quem não ia querer ir? O Flamengo chamasse o Michel hoje para o time de tênis do Flamengo, o Michel ia jogar tênis no Flamengo. Na hora. Então é uma situação que tem que ser muito bem avaliada. E me chamou a atenção ontem, não sei qual foi a impressão de vocês, acho que do Michel que estava por lá, me chamou a atenção que hoje o Alberto Maia é o diretor de futebol do Paysandu, né? Só que, pelo que parece, essa negociação está com o presidente. Não tá com o que seria o responsável pelo futebol do Paysandu. Eu acho que ele deu mais um migué do que alguma outra coisa, sabe? O próprio Júnior deu um miguezinho ali. Ele falou, olha, não sei, quem fala é o cara. Já desejou até boa sorte, né? Os caras viram que ele não foi treinar. Todo mundo viu. E ele tava fazendo um treino individual, vi nas redes sociais, ele tava fazendo ali uma preparação individual. Pois é, mas os caras viram que ele não foi. Ele tinha que ter ido pro treino, pô. Se ele não foi pro treino é porque ele tinha certeza que ele não ia mais jogar pelo Paysandu. E o Júnior Rocha meio que entregou também, né, na entrevista, já, contando com o aporte financeiro que vem aí para ajudar a cumprir alguns deveres, reforçar o elenco. Também teve essa ontem, né? Na entrevista deram uma entregada sobre isso. Senhores, olha, 11h20, precisamos fazer um intervalo rápido no rádio, já a gente volta. Fica com a gente na 98.9 e continuamos no YouTube. Agora, nessa história toda, quem tem mais a perder é o Pedro. Verdade. É o Pedro. É chato falar isso, mas é o Pedro. Acho que o Paysandu é muito bom ele ficar, mas o Pedro pode ser questionado por tirar o pé, sim, por atuações ruins. Mas aí é o seguinte, ele chegar no jogo, por exemplo, não sei se ele poderia jogar contra o Barra, acredito que não. No próximo jogo... Não, no Barra ele não vai jogar. Pois ele começa a descer porrada nos caras como ele faz todo jogo, pô. Pois é, mas aí se ele descer a porrada e acabar sendo expulso,
Aí vai dizer o quê? Que expulsou de menos, já assinaram, a essa altura já assinaram o contrato. Não, já mas eu era, tô te falando que a pressão que a torcida do Paysandu vai botar em cima dele se ele não for o Pedro Mas que... é só ele continuar jogando como se, Mas como se, se nada se tivesse der o acontecendo, azar cara. dele ser expulso nesses Sim. 200%, que já era para ele ter sido expulso em vários jogos, Vários jogos e se aí. acontecer, aí... Então, assim, só ele tem a perder nessa história. Infelizmente, eu gostaria muito que ele ficasse, acho que para o Paysandu ia ser muito bom. Gostaria de ver o Pedro um pouquinho mais aqui, mas... Em relação a isso, Michel, se o Paysandu tem esse poder de barganha, é melhor, se for vender por um valor menor, vende pelo valor menor, mas fica com uma porcentagem maior pro futuro.